ele se apresenta e o caminho que ele encontra para o meu e para o seu coração é através de sofismas, meias verdade. É uma mentira envolta de tantas verdades que a pessoa acredita que aquilo é verdade. É exatamente isso que ele faz com Eva. Começa a questioná-la se de fato ela não poderia comer da árvore, certamente ela não morreria, é que Deus não queria que eles tivessem o mesmo conhecimento que ele, ou seja, o mesmo pecado inicial, o primeiro pecado é o pecado da vaidade, é com esse mesmo que ele atrai Eva e a induz a pecar. Qual é o ponto de tudo isso aqui? Nós já percebemos que o som tem poder, não só o poder envolto, por exemplo, da glória de Deus quando ele inicia a criação, mas também continua tendo poder no próprio dia a dia. E estou falando de som, a matéria-prima da música, não estou nem falando da música. Fato é que se alguém conversa com você em um tom mais agressivo, alguém vai te repreender, mas o fizer num tom agressivo, a maneira que você vai receber aquilo é diferente de uma mesma crítica, um mesmo retorno, um mesmo feedback, digamos assim, dado de maneira mais eloquente, de maneira mais passiva. O som continua tendo poder. E o outro ponto que nós temos aqui é que as palavras contêm aliança. Para quem é do meio evangélico sabe que um processo padrão para quando nós vamos aceitar a Jesus é proferir com as nossas palavras que nós o aceitamos, que ele é nosso Salvador, que convidamos o Espírito Santo e que Deus escreva o nosso nome no livro da vida. Porque isso tem que ser dito em voz alta, não pode ser dito na mente, não pode ser dito internamente no coração, porque as palavras formam aliança. Se as palavras formam aliança, bom, música tem palavras. Quer dizer que aquilo que eu estou cantando através da música que eu estou ouvindo, eu estou me aliançando, então eu preciso prestar atenção em quais são as palavras, consequentemente em qual aliança eu estou fazendo, se são alianças com o pecado, se são alianças com concupiscência, se são alianças inclusive com entidades, com outras deidades. Fato é que isso é um poder que o diabo manipula como ninguém. Afinal, ele tem todo esse conhecimento que dele nunca fora tirado. Porque a música, então, é um poder tremendo que o diabo usa como ninguém. Porque a música é composta daquela trindade que eu comentei com você: melodia, harmonia e ritmo. Agora, qual que é o espelho dessa trindade dentro do ser humano? Espírito, alma e corpo. Como você pode observar aqui, a melodia toca o espírito, a harmonia toca a alma e o ritmo toca o corpo. Isso é essencial para a gente desenvolver depois os estilos musicais e como cada um tem essa consequência correspondente no nosso comportamento. A gente está falando de um poder tremendo que o diabo tem em mãos para aliciar almas. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne e espírito, e sim contra principados e potestades, governos do mal. Principados e potestades são hierarquias de anjos caídos. São esses que estão lutando em uma batalha espiritual invisível a nossos olhos o tempo todo para capturar a minha e a sua alma, para que nós tenhamos então em algum dia, no dia do juízo final para alguns, ou no juízo diário para outros, para os que são cristãos, é a forma de fazer com que pessoas vão para o mesmo destino que já está decretado a ele, o lugar de tormentos, o inferno, lago de fogo e enxofre eterno. O problema é que há muitos ingênuos, inclusive no meio cristão, que não atribui a espiritualidade necessária a alguns aspectos, como aquilo que nós consumimos, aquilo que nós falamos. Então, se o que eu escuto não tem mais importância, o que eu assisto não tem mais importância, o que é que tem então? O que é que está moldando os meus pensamentos, os meus sentimentos? Os próprios autores seculares dizem que pensamentos geram sentimentos, que geram ações e que geram resultados, inclusive uma máxima aí dentro
do mercado financeiro, né, dentro aí da parte de coaches e de desenvolvimento. Se tudo começa com pensamento, o que é que infere o pensamento no ser humano, se não aquilo que estamos consumindo? O que me capacita a ter pensamentos acerca de alguma coisa, se não é o que eu estou vendo, se não é o que eu estou falando, se não é o que eu estou ouvindo, né? É por isso que nós temos cristãos hoje em dia muito cegos e muito dispersos. E aí quando falamos de batalhas como trazer vidas para Jesus, trazer vidas para Cristo, trazer pessoas que se desviaram, ela não consegue entender o porquê, aonde, em qual dessa trajetória, em qual caminho aqui foi que uma pessoa se desviou, o que contribuiu, né? A gente precisa sair desse macro de pessoas que se desviam, de pessoas que não querem vir para Deus e começar a atacar os pontos específicos que fazem as pessoas de fato apostatarem, que fazem as pessoas recusarem o caminho que é a única verdade. É a música, é o que nós escutamos, é filosofias diabólicas e tantas outras coisas. Fato é, então, que se através da música e através de todas as outras coisas as quais nós consumimos, mas a música aqui, a premissa básica é que nos toca de maneira singular e distinta de qualquer outro tipo de entretenimento, porque estamos vendo aqui que nela se contém melodia, harmonia e ritmo. Por ela, então, é possível conferir pensamentos à mente do ser humano. Se esses pensamentos são pensamentos de rebelião, se esses pensamentos são pensamentos de filosofias que, na sua superficialidade, parecem muito belas e muito boas, mas que, no seu profundo, são uma oposição contra Deus. E se nessas músicas eu consigo influenciar as pessoas a se movimentar de uma outra maneira, se gesticular de uma outra maneira, né, de maneiras mais sensuais, que estimulam inclusive outras práticas. Tudo isso é possível fazer através da música, tamanho, né, e tremendo é esse poder de fato. E o que você precisa estar atento aqui é que o sistema do anticristo é um sistema que utiliza arte e música. De novo, as pessoas elas não são mudadas, as pessoas elas não são convencidas de um dia para noite. Nenhuma mudança é tão repentina assim, senão um dossiê, senão um combo de influências, de sensações, de gatilhos através de distintos tipos de conteúdos que aos poucos vão adentrando tais tipos de filosofias que no final das contas tem o resultado da rebelião e da oposição contra Deus. Então,